Giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Clube com mais jogadores na lista de pré-convocados de Carlo Ancelotti. Você sabe, nessa segunda-feira a CBF enviou à FIFA 55 atletas que fazem parte da pré-lista. 51 desses 55 nomes são conhecidos e o Fla é o clube com mais jogadores, foram 7. Danilo, Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Paquetá, Pedro e Samuel Lino. Danilo, Alexandro e Léo Pereira têm presenças praticamente garantidas. Lembra do Wesley, lateral direito do Flamengo, jogador da Roma e hoje na seleção brasileira, certo? Pois o nome dele tem sido bastante badalado no futebol europeu. De acordo com um portal inglês, José Mourinho, novo técnico do Real Madrid, embora ele ainda não tenha sido anunciado, teria pedido a contratação de Wesley para o gigante espanhol. Wesley vive boa fase com a camisa da Roma, titular absoluto. Jogou como lateral direito e também como lateral esquerdo, temporada atual de 38 jogos, 5 gols e 1 assistência. Tem seu nome na pré-lista de convocados, é o que tudo indica, jogará a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Pois bem, Wesley, além do Real Madrid, também já foi especulado no Barcelona e no Manchester City, concorrência pesada para um jogador comprado do Flamengo por 25 milhões de euros, hoje com 22 anos de idade e um valor de mercado bastante superior. Importante registrar que o Flamengo, como clube formador, tem direito a um percentual de qualquer venda futura envolvendo o atleta que de fato vai muito bem. E o Flamengo recusou mais uma proposta da Europa. O Shakhtar Donetsk melhorou as condições da oferta por Rian Roberto, o atacante de 18 anos de idade que não renovará seu contrato com o Fla. A última oferta dos ucranianos, 9 milhões de euros fixos mais 1 milhão de euros por bônus. O Flamengo quer 10 milhões de euros fixos, além de metas e bonificações. E o fato de Shakhtar, Lille e Benfica disputarem a contratação do jovem de 18 anos é o alento do Flamengo para que esse negócio saia. Importante registrar que o Rian Roberto tem contrato até março do ano que vem e se não for vendido na metade do ano, ele vai poder assinar um pré-contrato a partir de setembro, fazendo com que o Flamengo perca o jogador de graça. Rian Roberto que segue no sub-20, mas sem jogar. Ele participa normalmente dos treinos e está vetado das partidas. A saideira sobre o Fla, o presidente BAP discute com o departamento de futebol a realização de uma pré-temporada em meio à Copa do Mundo. De olho no segundo semestre, essa temporada deve ocorrer no exterior. Portugal, Argentina e Uruguai são as principais possibilidades. Davi Romero está fechado com o Flamengo, centroavante do Tigre na Argentina. O Maximiliano, descobriram até que ele já está seguindo uma corretora de imóveis que faz muitos negócios com jogadores do Fla. É louco isso, né? Os caras, os Sherlock Holmes da internet, vasculharam as redes sociais dele e descobriram que ele estava seguindo a corretora que mais aluga casas e imóveis para os atletas do Flamengo lá no Rio. O Flamengo prefere não falar sobre o tema, mas há um interesse e a negociação tem grande chance de acontecer. Primeira resposta da noite, e ela já é super importante. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o Luiz Araújo, jogador do Flamengo, para repercutir a especulação de que Marcos Antônio vai para o Fla e o Luiz Araújo seria envolvido no negócio com o São Paulo. Perguntei assim, Luiz Araújo pode voltar para o São Paulo, trocado pelo Marcos Antônio? Alguém te consultou sobre o tema? A resposta, impossível. Boa, obrigado. Cruzeiro e Atlético tem alguma chance? Porque essa mesma pessoa havia me contado que Cruzeiro e Atlético fizeram propostas pelo Luiz Araújo, na última janela que fechou em 3 de março, as ofertas de 6 milhões de euros. O Flamengo recusou e os dois prometeram voltar um pouco mais para frente, na janela da metade do ano, para tentar contratar o atleta. Deixa eu falar sobre o Luiz Araújo. Tem muita gente perguntando sobre o Luiz Araújo na audiência rotativa do YouTube. Mandei mensagem para o empresário do Luiz Araújo. Publicaram que hoje que o Luiz Araújo pode voltar para o São Paulo trocado pelo Marcos Antônio. Alguém te consultou sobre o tema? Impossível. Aí eu acrescentei, Cruzeiro e Atlético tem alguma coisa? A resposta, tem interesse. Assim como deve ter do São Paulo também. Mas tem mais grana mas o Atlético e o Cruzeiro tem mais grana que o São Paulo. Então é legal contar que essa pessoa que trabalha com o Luiz Araújo trata como um impossível a ida do Luiz Araújo para o São Paulo pelo Marcos Antônio, tá? Embora ela não descarte que o São Paulo tem interesse, e ela completa que Cruzeiro e Atlético seguem interessados e tem mais grana tricolor. E tem escancarada essa falta de dinheiro do São Paulo com um áudio do Arrim Assis, presidente do Tricolor, falando que não há grana para demitir o Roger Machado. Para mim ficou muito claro que se dependesse
do Arrimacis, o Roger já tinha caído, mas não há dinheiro. E aí, quero só para acrescentar, estou trocando mensagem com uma pessoa de São Paulo e perguntei assim, o craque Neto afirmou hoje que o Marcos Antônio está fechado com o Flamengo. Embarco nessa? Foi a minha pergunta. A resposta, eu não embarcaria. Disse essa fonte importante do São Paulo. Deixa eu agradecer aqui. Tentei mandar mais uma mensagem para descobrir mais alguma coisinha, se teve pelo menos uma nova proposta, em que pé tá, e estou aguardando uma resposta. Assim que tiver qualquer atualização, já conto para vocês também. Beleza? William Fernando Nepomucena, mais uma, mandar superchat. Boa noite, Nicola. Hoje, nos Donos da Bola, que o Neto disse que o Marcos Antônio está quase fechado com o Flamengo. Essa informação procede. William, craque Neto tem boas fontes, né? Mas vou contar o que eu consegui apurar durante a live. Confesso, inclusive, que vocês que me avisaram, porque eu fiz todas as pesquisas para o vídeo da tarde e não tinha me deparado com essa notícia, então eu não tinha essa informação. Vocês começaram a mandar pergunta, mandei mensagem para o pessoal do Marcos Antônio. E a resposta do staff do Marcos Antônio é até curiosa. Não temos nenhuma novidade por enquanto. Essa frase veio de uma pessoa que, quando o Flamengo fez proposta em janeiro, me disse que o Marcos Antônio gostaria de ir para o Flamengo. Mandei mensagem para um dirigente importante do São Paulo. Vou ler como é que foi a conversa. Eu perguntei assim, ó. Craque Neto afirmou hoje que Marcos Antônio está fechado com o Flamengo. Embarco nessa? A resposta, eu não embarcaria. Aí eu acrescentei, obrigado, mas você pode dar algum detalhe? Houve uma nova proposta? Existe negociação? E ainda estou aguardando a resposta. Assim que tiver essa resposta, eu trago para vocês, tá? Então, é exatamente esse o contexto que eu consegui apurar em cima da informação de momento do craque Neto. Há um interesse, há muita vontade do Flamengo contar com o Marcos Antônio, mas o São Paulo entende que o Marcos Antônio é hoje um dos seus principais ativos. O lateral Alexandre falou que era São Paulino roxo e foi para o Flamengo. Será que o Vitor Sá vai fazer o contrário? De fato, o Alexandro é São Paulino, o irmão dele é fanático, Flávio Lobo, eu falo com alguma frequência com ele, até mandar um abraço para ele, de vez em quando ele até acompanhando as nossas lives. Mas, cara, o projeto do Flamengo foi melhor e o Alexandro preferiu ir para o Rio. Sobre o Vitor Sá, ele não vai para o Flamengo porque o Flamengo não vai querê-lo, tá? O Vitor Sá tem conversado com alguns clubes do Brasil, já conversou com o Corinthians, conversou com o São Paulo, conversou com o Vasco, conversou com o Botafogo, mas o Flamengo não pensou em contratá-lo. O Flamengo está pensando em caras maiores, tá? Até porque o Flá tem enorme condição financeira. O Vitor Sá, que não tem sua renovação de contrato fechada com o Krasnodar, pode chegar de graça para qualquer clube do Brasil. E qual o Flamengo não tem prioridade na compra do Marcos Antônio? Será que não tem alguma outra proposta de algum lugar? Por isso a especulação? Bora dar uma checadinha aqui. Boa. Você me manda boa sugestão. Quer ver, ó? Você tem alguma sondagem de fora pelo Marcos Antônio? Essa prioridade, ela ficou meio enigmática. Deixa eu até mandar mensagem para outra pessoa de São Paulo. Quer ver, ó? Boa noite. Você está por aí? Se o São Paulo chegou a dar prioridade para o Flamengo pelo Marcos Antônio, tentar checar essa história, tá? Eu lembro que o Flamengo queria, aí o São Paulo não quis vender, aí houve de fato essa conversa de que o São Paulo estava dando a prioridade do Marcos Antônio. Que é a prioridade? É se pintar uma proposta, o São Paulo é obrigado a apresentar essa proposta para o Flamengo. Se o Flamengo cobrir, o Flamengo fica com o jogador. Se não cobrir, o Flamengo perde o jogador, tá? E só confirmar se houve de fato essa prioridade. Estou mandando uma pergunta para uma outra fonte do São Paulo sobre a possibilidade de o São Paulo ter propostas de outros clubes. Cebolinha mais De La Cruz por Danilo do Botafogo. O Rô Gonçalves. Cara, não sei, porque assim, mas não vai rolar, tá? Eu tava pensando se para quem ficaria melhor, né? Se para o Botafogo, trocando Danilo por Cebolinha e De La Cruz, ou se para o Flamengo, que abriria mão de dois caras que não jogam tanto por um cara muito especial.
É difícil até a comparação, mas não vai rolar, porque o que o Botafogo precisa não é de jogador, o Botafogo precisa de dinheiro. E de forma desesperada, foi até legal você citar essa pergunta, porque aí eu tenho uma outra informação importante para dar para vocês. Nessa terça-feira surgiu a notícia de que o Botafogo pode ser punido com perda de pontos. Só para lembrar, né? Os clubes começam a dever e são processados na FIFA. A FIFA, quando dá ganho de causa para o clube que cobra, repassa. Aí acontece um julgamento em segunda instância na Corte Arbitral do Esporte. Em geral, as primeiras punições são advertências, né? Depois os clubes começam a receber proibição de inscrição de atletas. Se não houver o pagamento, essas punições vão aumentando. E no caso específico do Almada, que havia sido comprado do Atlanta United, a dívida do Botafogo hoje é de 120 milhões de reais. E a FIFA deu 90 dias ao Botafogo para fazer a quitação desses 120 milhões de reais, ou o Botafogo perde 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Só para lembrar que no Campeonato Brasileiro super equilibrado, classificação Brasileirão 2026, com menos 6 pontos, hoje o Botafogo é o 12º, tem 18 pontos. Com menos 6 ele iria para 12. Com 12 pontos, o Botafogo está aí empatado com o Remo na 19ª colocação, tá? Só para vocês entenderem a tragédia que representaria essa perda de pontos. Como o Botafogo vai arranjar 120 milhões de reais para pagar ao Atlanta United em 90 dias? Uma das alternativas que o Botafogo está tentando é mostrar para a FIFA que a SAF do Botafogo está entrando em recuperação judicial. E se esse movimento emplacasse, todos os transfer bans contra o Botafogo SAF cairiam. Então, hoje parece que isso talvez até seja mais fácil do que o Botafogo conseguir esses 120 milhões de reais. Isso aí, então, nação rubro-negra, esse aí é o giro de notícias do Flamengo, com o Jorge Nicola te atualizando de tudo aí que rola no mundo rubro-negro. Flamengo aí com grandes agitações, né, no mercado aí. O Neto soltou nessa terça-feira, né, notícia aí importante sobre acerto do Flamengo com o Marcos Antônio. O Nicola correndo atrás aí para deixar você informado de tudo e a gente trazendo aqui no canal Flamengo News. Já peço a você aí para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nada do rubro-negro quando sair notícia aí de contratações do Mengão. E aí, seria uma boa o Flamengo fazer essa troca? Luiz Araújo por Marcos Antônio, ou o Flamengo contratar o jogador diretamente? O que seria melhor aí, mais interessante para o Flamengo? Danilo também, né? Uma outra opção aí que o Flamengo busca, né? Eu acho o Danilo mais preparado, mais pronto do que até o Marcos Antônio, né? Posso ser que o Marcos Antônio no Flamengo, né, pela qualidade inteira do elenco, desponte muito mais do que ele joga pelo São Paulo, né? São Paulo com elenco um pouco mais abaixo, mas mesmo assim o jogador ainda se desponta por lá. Mas acredito que no Flamengo evoluiria muito, mas acho o Danilo mais preparado do que o Marcos Antônio. O que você pensa aí? Deixa aí nos comentários. Valeu? Voltamos mais tarde com mais informações do Mengão.